Tá certo? Olá, hoje vamos conversar sobre ter que pagar R$ 150 por um botijão de gás e até R$ 8 por um litro de gasolina ou diesel, preços praticados aqui no Brasil, apesar de nós termos a Petrobras, que desde 2006 tem o pré-sal, uma riqueza encontrada depois de muito investimento de dinheiro público, mas o interesse público não tem sido preservado. Nossa conversa hoje é com o economista Eduardo Costa Pinto, que também é professor de Economia Política e Economia Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também é pesquisador do INEP. Professor Eduardo, muito obrigada por aceitar o convite para essa conversa. E eu já começo perguntando, como explicar para a população que o Brasil, desde 2006, é proprietário de uma reserva que pode passar dos 120 bilhões de barris de petróleo de primeira linha, petróleo que produz gasolina, diesel, gás, entre outros, e está pagando tão caro por esses derivados? Obrigado pelo convite, Ruth. Na verdade, tem que ser explicado isso, porque, na verdade, tem alguns mitos que se configuram para pensar o setor de petróleo e gás no Brasil. Primeiro mito: o Brasil não é autossuficiente e requer muita importação de petróleo. Esse é o primeiro erro. Na verdade, hoje em dia, 91%, isso em 2021, do petróleo processado nas refinarias da Petrobras são produzidos no Brasil. A gente só importa 9% do petróleo para as refinarias brasileiras. Por quê? Porque o principal custo, a base dos derivados é o petróleo. Tá? O petróleo representa mais de 80% dos custos para produzir derivados. Então, esse é o primeiro ponto, o elemento fundamental. Nós, a partir da descoberta do pré-sal e dos investimentos realizados, aumentamos fortemente a produção de petróleo, ao ponto que hoje nós exportamos bastante petróleo, tá? E ainda vamos aumentar essas exportações de petróleo ao longo do tempo com os investimentos do pré-sal. Então, nos tornamos autossuficientes em petróleo, ou seja, entramos para o grupo dos países produtores de petróleo, porque até então a gente produzia, mas na escala pequena e importava muito petróleo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: o petróleo que é produzido no Brasil é pesado. Isso era até antes do pré-sal, porque existem vários tipos de petróleo, né? O petróleo mais leve, o petróleo mais pesado, né? O petróleo descoberto na Bacia de Campos era um petróleo mais pesado. As refinarias brasileiras foram, até quando foram construídas, até antes, ele era para petróleo mais leve da Arábia Saudita que a gente importava. Então, foi adaptado para o petróleo da Bacia de Campos. Tá? Isso a gente está falando nos anos 70, 80. Com a descoberta do pré-sal, e as pessoas não sabem, foi feito um maciço investimento na conversão das refinarias brasileiras. Tá? Então, as refinarias brasileiras hoje, em sua grande maioria, elas são preparadas para processar o óleo do pré-sal. Foram investimentos realizados ali em 2010, 11, 12, 13, na conversão, tanto para a utilização do petróleo do pré-sal, como para produzir diesel, por exemplo, com menor teor de enxofre. Isso é a refinaria RNEST. Então, esses investimentos eles foram realizados para a conversão e para a redução do teor de enxofre, sobretudo no diesel. Tá? Esses são elementos importantes para a gente entender essa questão. A estrutura aqui é importante, Ruth. Nós não somos autossuficientes na produção de derivados. Por quê? Nós ainda precisamos importar derivados e mesmo se aumentarmos toda a capacidade produtiva das refinarias, não conseguimos suprir o mercado interno. Ou seja, um elemento de médio e de longo prazo urgente no Brasil é construir novas refinarias, aumentar a capacidade produtiva. E o aumento dessa capacidade produtiva passa pelos investimentos da Petrobras. Tá, Ruth? Diga, Ruth. Agora, é meio paradoxal, né? Nós precisamos aumentar o investimento em refinarias, mas a atual administração da Petrobras está vendendo refinarias? Sim, isso que é o contraditório. Qual é o argumento que os liberais e parte da alta gestão da Petrobras atual diz? Olha,
Vamos abrir o mercado, vamos manter o PPI. Para quem não sabe o que é o PPI, é a Política de Paridade de Importação. Parêntese aqui, a Petrobras hoje, o preço das refinarias, né, é como se a Petrobras não produzisse nada no Brasil. O preço da refinaria de gás, de gás GLP, que é o gás de cozinha, o botijão de gás, a gasolina, o diesel, o preço é formado das refinarias como se a Petrobras importasse tudo. Então, é o preço internacional, a taxa de câmbio, o custo de transporte, né? O risco do negócio, o seguro do transporte, o lucro do negócio, como se a Petrobras não produzisse nada aqui. O PPI é isso, significa que a Petrobras cobra um preço máximo atualmente. Tá, Ruth? Isso aqui é muito importante. Então, o PPI, que é a atual política de preço da Petrobras, cobra o preço máximo da Petrobras. E qual é o argumento aqui? Né? Que seria um preço de mercado. Eu fico sempre perguntando isso. Como é que você bota um preço de mercado que até viabiliza importadores? Porque o que acontece, Ruth? Se a Petrobras cobra o preço como ela estivesse importando, você vai ter o quê? Distribuidores que vão importar porque vai dar lucro. Então, você supostamente cobra um preço de mercado que é mais caro. Mas preço de mercado não é para estimular a concorrência e cair o preço? Não. Agora, Diga, professor, todas essas decisões, elas passam pela administração da Petrobras, certo? A Petrobras, ela foi iniciada, foi fundada com vistas ao interesse público, à soberania. Então, o DNA da Petrobras ele está relacionado à soberania, porque energia é soberania, e ao desenvolvimento do país, com aquela cadeia que está ali em torno da produção do petróleo. E agora, neste momento, nós temos uma Petrobras com mais de 60% das suas ações nas mãos desse mercado aí. Então, nós estamos diante de um cenário em que, por todo esse cenário que o senhor desenhou, tem muita gente do mercado ganhando muito dinheiro, mas para os pobres, a coisa está, como diria lá em Minas, está feia, está preta, o trem está feio. Vamos lá, Ruth, acho que esse é o ponto fundamental. Uma empresa estatal como a Petrobras, ela tem uma dupla face. Ela tem uma face estatal, pública, que tem a ver com os interesses coletivos, e ela tem uma face privada, que é acumular capital. Mas não ter lucro máximo, não maximizar lucro. Porque ela precisa acumular lucro para reinvestir, por exemplo, para o negócio continuar. Mas ela tem uma face pública, que é o instrumento de política pública do governo. Nesse momento, a face pública foi completamente eliminada. A Petrobras hoje opera como uma empresa privada. A sua gestão hoje levou à configuração da Petrobras operando como uma empresa privada. O que é que significa isso? E acho que você trouxe um ponto da segurança energética, um elemento fundamental. Hoje, a Petrobras a sua gestão e a sua lógica governamental não tem nenhuma ligação com a ideia da segurança energética. Os liberais, inclusive, né, ainda no caso brasileiro, pregam a ideia de que a segurança energética, que tem a ver com abastecimento, tem que ser dada pelas importações, pelo mercado. Observe, Ruth, que nesse momento o mundo, depois da crise de 2008, depois da crise da Covid e a guerra, a questão toda da segurança energética, da segurança do abastecimento, cresce de forma impressionante, sendo que estados nacionais vão operar para manter essa segurança energética. O Macron, que é um liberal, se diz o tempo inteiro, inclusive saiu notícia do Valor Econômico, está pensando em nacionalizar a EDP, que é a empresa francesa de energia elétrica. Inclusive, aventando a possibilidade de tirar de bolsa, né? Ou seja, estatizar e manter sob propriedade. Agora, nesse momento, a Petrobras não tem nenhuma preocupação com a questão de segurança energética. A Petrobras hoje opera maximizando o lucro. E o PPI, a política de preço, é um elemento central dessa história. Você tem ideia, Ruth, em 2021, o aumento dos preços em relação a 2020 nas refinarias
Da gasolina foi 68%, do diesel 57%, e de todos os derivados na média em torno de 64%. Isso tem um impacto enorme para a população como um todo, que bate, aí os liberais vão dizer, você vai subsidiar a classe média que anda de carro. Isso é uma falácia. O diesel é um insumo básico dos transportes. Os transportes estão nos custos de produção e nos preços de todas as mercadorias. O GLP, que é o gás de cozinha, né, hoje consome, junto com a energia elétrica, quase metade do salário dos mais pobres, dos que têm salário. Tá? Então, hoje, a PPI, a política de preços, que é esse alinhamento completo com o preço internacional, repassa para o consumidor os custos e geram enormes lucros. A Petrobras teve de lucro 106 bilhões, é B de bola, pessoal, 106 bilhões, e distribuiu para os acionistas 101 bilhões. Né? Ruth, você sabe quanto a Petrobras arrecadou de receita de todo o gás de cozinha vendido, né, no ano de 2021 no Brasil? Você tem ideia quanto foi? Não. 24 bilhões. Vamos supor que metade disso fosse, ou seja, a Petrobras subsidiasse metade do GLP, de tudo que ela vendeu para os mais pobres, dando de graça. Ela ainda receberia 12 bilhões, dando metade do que ela produziu de graça para a população mais pobre. Isso ia representar o quê, Ruth? No máximo, uma redução desse lucro de 106 para 96. Esses acionistas receberiam agora, em vez de... iam ficar mais pobres, entre aspas, porque em vez de receber 101, receberiam 91 bilhões. Agora, quem são esses acionistas? Aí o pessoal diz, é o governo brasileiro. Não. O governo brasileiro hoje só detém 37 bilhões, 37% das ações. Hoje, né, 62% é para o setor privado, esses 101 bilhões foi para o setor privado, sendo que desses 62%, né, 40% é proprietário estrangeiro. Então, nós temos um momento, e olha, Ruth, além do preço, tem outro elemento importante, que é a redução dos custos de extração do petróleo. O pré-sal tem uma produtividade impressionante. Nós estamos com custo de produção baixíssimo e custo de extração caindo de forma impressionante, chegando já próximo dos custos de extração da Arábia Saudita. A gente está falando de tirar petróleo a 7 mil metros, está com custo de extração próximo da Arábia Saudita. Por quê? Porque os poços do pré-sal são altamente produtivos. Então, o custo por barril caiu de forma significativa. Então, você tem um bônus enorme, né, da renda petrolífera, que está sendo apropriado quase que integralmente pelos acionistas, não só pelos acionistas da Petrobras, tá, Ruth? Mas também pelas petroleiras internacionais que exportam petróleo do Brasil, do pré-sal. Inclusive, hoje, as petroleiras, no seu conjunto, já exportam mais petróleo do que a Petrobras. Então, está se apropriando da renda do petróleo as petroleiras internacionais e os acionistas da Petrobras, que sua maioria são estrangeiros e ricos brasileiros. A gente está falando de 2% da população brasileira, ou 1%, que está se apropriando de uma renda enorme. Eu costumo dizer que são lucros obscenos, Ruth. Por quê? Porque a rentabilidade da Petrobras hoje está o dobro do que a média de todas as petroleiras internacionais, do que a grande maioria. Agora, é importante também, professor, a gente relembrar que tudo isso foi possível graças a todo o investimento que foi feito a partir de 2003 na Petrobras, para que ela encontrasse o pré-sal. Tinha petroleira internacional que estava e não quis investir. Então, foi investido dinheiro público, dinheiro de todo mundo, dinheiro de quem está pagando 150 prata no bujão de gás agora, né? E quem está usufruindo. E aí, naquele momento, nós vimos que, primeiro, os Estados Unidos tentaram reativaram a quarta frota de navios de guerra aqui, até
ficou assim, mais ou menos, para quem ficou sabendo, porque a mídia jogou uma pá de cal em cima, de que talvez os Estados Unidos tentasse pegar nosso petróleo na mão grande. Eu me lembro na época do presidente Lula dizendo, olha, os homens já estão aí em cima do pré-sal, né? Precisamos ficar atento a isso. Mas aí a coisa se deu na legislação, na legislação, porque o contrato de partilha ele previa que essa riqueza atuasse de outra maneira. O senhor poderia deixar um pouquinho a diferença entre o que está acontecendo agora e o que previa o contrato de partilha proposto naquela época, a partir Na foi verdade, votado em 2010, né? isso. Na verdade, você tem dois movimentos importantes que você destacou aí. O primeiro é que você teve um investimento, teve mudanças regulatórias a partir da descoberta do pré-sal, que era fundamental para que o Estado se apropriasse de uma maior parcela da renda petrolífera, que para isso fosse utilizado para a política social e para a política industrial. Tá? É bom lembrar, para quem não sabe, petróleo não é como produzir banana. Tá? O tempo para que uma unidade de produção, uma plataforma, hoje não é nem plataforma, mas navios, plataforma, unidade de produção, fique pronta em torno de 4, 5 anos. São projetos de longuíssimo prazo. A decisão hoje de construir uma unidade produtiva hoje vai ficar pronta daqui a 4, 5 anos. Então, parte desses aumentos da produção está associada a decisões de investimentos tomadas em 11, 12, 13, 14 e 15. Né? O que significa dizer que, primeiro ponto, você estruturou em mudanças regulatórias que, primeiro, a Petrobras deveria ser operadora única. 2, você fez uma política de aumento da proporção do conteúdo nacional na produção dessas unidades. O que é isso? Para produzir essa unidade, você teria que contratar empresas, prestadores de serviços que operassem no Brasil, gerando emprego e renda nacionalmente e estimulando a indústria nacional. E aqui não tenho dúvida nenhuma, pós-golpe de 16, né, o primeiro setor que foi mudado as regras foi o setor de petróleo e gás. Primeiro, você tirou a obrigatoriedade da Petrobras como operadora única. 2, você ampliou o Repetro. O que é isso? Você deu estímulos, subsídios, redução de tributos do imposto de renda para as petroleiras quando elas importassem máquinas e equipamentos. Eu não conheço isso na história de um país, que você dá subsídio, você reduz os impostos quando a empresa importa máquinas e equipamentos do exterior, gerando emprego e renda no exterior. Os liberais defendendo isso chega a ser uma coisa bizarra, porque liberal, redução de imposto para subsidiar produção lá fora, mas defenderam. Né? E qual era o argumento, Ruth, à época? O sal é inviável, custa muito caro, as empresas não vão conseguir investir e tirar o petróleo. O petróleo foi uma falácia, é um mico. É impressionante quando as mudanças regulatórias foram feitas, porque dizer que era um custo alto para explorar, virou editorial do Globo, virou, nós agora temos o petróleo, o ouro negro. Assim, de uma semana para outra, o que era difícil se tornou fácil. E o que isso gerou? Uma forte redução dos custos de produção, sobretudo com a redução do que é arrecadado pelo Brasil e com a redução do conteúdo nacional. Então, você teve redução do conteúdo nacional, Ministério de Minas e Energia, Petrobras deixou de ser operadora única e renovação do Repetro. Esses 3 elementos aumentaram sobremaneira a fatia da renda do petróleo que vai para as empresas. Aí alguém pode dizer, mas vai para a Petrobras. Mas a Petrobras passou a operar como se fosse uma empresa privada, maximizando o lucro no curtíssimo prazo, sem pensar com o projeto de país. Né? Por exemplo, a Petrobras poderia reter 50% desses lucros para aumentar o investimento. Como? Construindo novas refinarias, mas novos projetos de energia renovável. A Petrobras poderia funcionar como esse elo na transição energética, no caso brasileiro. Não. Ela vendeu o parque eólico, ela vendeu o parque eólico. Né? O que nós estamos vivendo nesse momento na Petrobras
no setor de petróleo e gás, ele expressa o butim que vivemos desde 2016. Eu costumo dizer o seguinte, eu não acho que o golpe foi só por causa do pré-sal, é também por causa do pré-sal. Porque se a gente diz que é só por causa do pré-sal, parece que foi impulsionado apenas pela burguesia internacional, pelo imperialismo. Foi também, mas não só, porque forças internas dessa burguesia brasileira, desde 2016, implementam um novo padrão de acumulação brasileiro. E esse novo padrão significa mudar regras, mudar legislação, implementar uma nova, extirpar, eliminar a lei trabalhista, uma ditadura da mais-valia absoluta, que significa destruir elementos da Constituição de 88, da parte progressista, e eliminar as formas de intervenção estatal, abrindo novos espaços de lucros obscenos, não só no setor de petróleo e gás. Né? Isso tudo em cima do trabalho, isso em cima de compra de ativos vendido pela metade do preço, como foi a RLAM, como foi a NTS, né? Como agora estão tentando vender a Eletrobras pela metade do preço. Quem diz isso é o conselheiro do TCU. Né? A gente está vivendo um saque, Ruth. Agora, é um saque coordenado a partir de interesses internos, mas, sobretudo, de interesses da burguesia brasileira. Então, o petróleo é um elemento importante nessa peça do quebra-cabeça para entender o que a gente está vendo, mas não pode ser dado apenas como o único elemento do golpe de 16, porque tem um elemento interno, que é essa burguesia buscando recuperar sua lucratividade. E aí forma-se um consórcio, né? E essa burguesia nunca esteve preocupada com o país, porque ela é essa mega burguesia, porque ela é escravocrata, ela é autoritária e ela é antirreformista social. Em vários momentos em que o trabalho ganha alguma força, a gente não está falando aqui em revolução, não, que ganha alguma força no sentido salarial, como em 16, como na década de 60, como no segundo Getúlio, né? Ela opera para empurrar de volta a população para a situação de pobreza e desemprego, porque ela quer manter os seus lucros, como diria o Florestan Fernandes, como dizia o Florestan Fernandes, ela busca manter o seu status social de forma sociopata para manter sua lucratividade a qualquer custo. Eu acho que aquele escândalo que foi bastante explorado por essa mídia que representa todo esse movimento do mercado aí, aquele escândalo em cima da Petrobras, ele mostra um pouco disso, né? E não só a mídia, né? Nós tivemos julgamentos que depois você vê um juiz do Supremo dizendo que foi uma peça, foi uma peça fictícia. Mas e naquele momento, onde ele estava? Enquanto aquela peça fictícia estava sendo implementada e sendo mostrada, escandalizada nos meios de comunicação. Depois que você derrubou o governo Dilma, depois que você impediu uma nova eleição do Lula, então aí faz de conta que não, tudo bem, vamos voltar ao normal, de que você tem um governo, por exemplo, essa mudança com relação às petroleiras. Então, elas não pagam esse imposto de importação, de exportação mais. Nós tivemos uma série de mudanças que ocorreram a partir do governo Temer, né? A questão da legislação trabalhista. Então, todo esse ladeira abaixo, ele aconteceu depois que você derrubou esse governo. E a Petrobras foi muito utilizada para a derrubada do governo Dilma e também para impedir o governo Lula. Com relação às mudanças importantes para quem pensava em atrelar o pré-sal ao desenvolvimento, na minha pesquisa, que eu pesquisei como é que a imagem da Petrobras chegava à casa dos brasileiros através da mídia, como é que ela era projetada pela mídia. Então, você pega, por exemplo, no jornal Folha de São Paulo, com relação à exigência de conteúdo local para dinamizar a economia interna, o controle da Petrobras
da prospecção, controle da prospecção do petróleo, da Petrobras, todas essas coisas que continha, que estava dentro do contrato partilha, eles diziam que era capitalização político-partidária, porque tem umas palavrinhas que eles se utilizam, como comunismo, isso é política, como se política fosse uma coisa ruim, né? Então, eu estou lendo aqui o título de alguns editoriais, né, da Folha de São Paulo. Diziam que não era possível a Petrobras operar, né? E usavam sempre os mesmos consultores de mercado para dar entrevista, porque dá a impressão que você está ouvindo a sociedade para falar aquilo, mas quem? São pessoas que têm ou não têm o rabo preso com o mercado, né? O Globo fez 3 editoriais contrários à mudança, diz que ela era delírio estatista. Se é estatismo, então a Noruega é estatista, porque ela também controlou, atrelou o petróleo ao desenvolvimento local, né? Mas aqui eles usam essa palavra estatismo para dizer que vai virar tudo comunismo e etc., e as pessoas vão entrando, né, nessa história. E aí nós chegamos, né, onde chegamos ou não chegamos, né? Você tinha em todas nas matérias que eu analisei sobre a imagem da Petrobras, então você tinha, por exemplo, você tinha quase 3.000 notícias em 762 edições, certo? Você tinha quase 3.000 notícias falando de Lava Jato, certo? Da farsa jato, e aí você tinha lá 80, 50 notícias, isso tanto no jornal O Globo, tanto na Folha de São Paulo. E eu peguei os jornais, os impressos, porque é ali que saem publicados os editoriais, é importante saber o que o grupo pensa. Só que esses veículos, eles também têm outros meios, eles fazem o cruzamento das mídias. Então, isso vai para os sites, vai para a televisão, vai para outros jornais, porque eles também têm uma força de agência de notícia. Então, evidente que se você chegasse para o operário e dissesse, olha, você acha que para produzir o petróleo do pré-sal é melhor que utilize equipamentos nacionais para você gerar empregos aqui? Ele ia dizer que não, mas ele não estava informado. As pessoas não têm a menor ideia de toda essa discussão, simplesmente porque a nossa mídia ela é porta-voz do mercado, ela é o próprio mercado, né? Acho que o ponto que você trouxe aqui é importante, e isso foi nesse momento, em 14, 15, 16 e mesmo em 11, 12, mas esse debate sobre a questão do petróleo, ele remonta à discussão do pré-nascimento da Petrobras. Se você observar toda a discussão da nacionalização e estatização da questão da exploração e produção de petróleo, os editoriais à época do Estadão e do Globo eram dizendo que era um delírio estatista, que nós não tínhamos capacidade, que não existia petróleo no Brasil. Esse é um debate marcante que está sentado na seguinte ideia: temos ou não capacidade financeira, tecnológica, de explorar os nossos recursos? Nesse sentido, eu vou evocar aqui um ultraconservador, mas que tinha percepção da realidade brasileira, o Nelson Rodrigues. Esse é o nosso complexo de vira-lata histórico. Essa burguesia, essa mega burguesia, ela não se sente pertencente ao país, mas ela ganha muito dinheiro aqui, mantendo enorme grau de exploração. Você trouxe um outro ponto importante, e esse debate permanece hoje. Esse era o debate antes de passar as mudanças regulatórias, o pré-sal era inviável. Aí você passou as mudanças regulatórias pró-empresas e hoje você tem super lucros dessas empresas. A gente alertou lá atrás. Petróleo tem essa dimensão cíclica e o pré-sal é altamente produtivo. Disseram que o pré-sal era o mico. Hoje o pré-sal é fundamental para o fornecimento, ao mesmo tempo hoje você tem super lucros que está concentrado na mão de poucos. Essas grandes empresas do setor midiático, eu costumo dizer ultimamente que eles não são apenas... Talvez hoje, sabe, Ruth, eles sejam até menos caixa de ressonância da mega burguesia, porque eles estão ali expressando seus valores imediatos. Se você olha o balanço, por exemplo, da Globo, do Grupo Globo, um terço dos ativos do Grupo Globo, um terço, né, são ativos financeiros. Esses ativos financeiros, você pode ter parte aí desses ativos vinculados a mercado acionário. Então, você tem... E aqui não é por ser bom ou ser ruim, eles estão nos interesses econômicos imediatos deles, e eles operam
como uma fração importante dessa burguesia, e eles vão operar o tempo inteiro com essa lógica. E a gente tem que, em certa medida, avançar em elementos contra-hegemônicos no sentido da informação, porque eles não vão mudar enquanto estrutura, porque eles, se eles mudarem, eles perdem dinheiro. Esse que é o ponto que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, esse dinamismo, essa lógica de operacionalizar, eles vão fazer contra-informação o tempo inteiro. No Jornal Nacional fizeram uma discussão parecida que o nosso problema era ainda de autossuficiência de petróleo. Sim. Que não tem nada a ver, a nossa discussão é a autossuficiência de refinaria. Mas a refinaria não foi construída, não foi porque teve problemas, ela teve alguns problemas, sim, em 2015, 2016, mas não foi porque a Petrobras quase quebra, é um erro, é só olhar o fluxo de caixa. Foi uma decisão ali, a partir da governança e da estruturação da Lava Jato, que criou toda uma questão, e a Petrobras, sobretudo depois do golpe, passou a operar como empresa privada e disse: só vou investir no que é mais rentável, que é a exploração do pré-sal. Ou seja, ela opera como se fosse uma empresa produtora de bananas, como se o petróleo não tivesse uma questão de segurança energética, da segurança de recursos estratégicos, uma empresa que é estatal. E eu volto ao exemplo que eu acabei de dar do governo Macron, que pensa em nacionalizar, né, a EDF e tirar de bolsa. A gente está falando de um governo que se diz e ganhou a eleição como liberal. Mas isso vai acontecer, Ruth, no mundo inteiro, por causa dos fenômenos que eu falei. Guerra atual, efeito Covid, crise de 2008, que vai implicar uma maior intervenção no setor. A União Europeia acabou de anunciar ontem subsídio para os combustíveis, né, para os mais pobres. A gente está falando que era inimaginável há pouquíssimo tempo atrás pensar que a União Europeia iria subsidiar combustível fóssil. Aqui, Ruth, estão querendo criar instrumentos de subsídios, mas quem vai pagar é a população. A gente tem que taxar lucros e dividendos, tem que cobrar alíquotas progressivas a partir do preço sobre o petróleo exportado. Não é o conjunto da população que tem que pagar isso. São os setores mais beneficiados com isso. E isso no curto prazo para subsidiar, sim, para os mais pobres, e no médio e longo prazo, construir nova capacidade de refinaria, porque a refinaria, para ficar pronta, Ruth, demora de 4 a 5 anos. Então, tem que ser construído novas refinarias para que a gente possa ter uma autonomia maior sobre o preço interno dos derivados. Na época da minha pesquisa, era muito visível que países como a China, por exemplo, eles tinham uma capacidade de refino gigantesca, certo? Agora, nós que temos uma capacidade gigantesca de produção de petróleo, mantivemos aí, a partir desses desgovernos, uma diminuição na capacidade de refino e ainda vendendo refinarias, né? E isso não é por acaso, isso é porque tem gente lucrando com isso. Enquanto a população está asfixiada, tem gente lucrando com essa asfixia aqui dentro e lá fora, né? E aí é uma combinação que falta refinaria e, ao mesmo tempo, você mantém o PPI. Isso maximiza o lucro da Petrobras e de seus acionistas, isso garante lucro para os importadores e isso garante a exportação, sobretudo de diesel, mas de gasolina também, dos refinadores norte-americanos. Olha que combinação. Quem é que se apropria dessa riqueza gerada? Sobretudo ao custo dos mais pobres, dos trabalhadores, que pagam cada vez mais caro diesel, gasolina e gás de cozinha. E gás de cozinha, então, é um absurdo, sabe, Ruth? O gás de cozinha, então, né, era um subsídio que tinha que ser implementado de forma significativa e isso seria com custo relativamente baixo, sendo que a Petrobras está tendo margem de lucro o dobro das petroleiras internacionais. Isso é livre mercado, pessoal? Isso é concorrência? Manter o PP... É isso que, para mim, até hoje eu estou tentando entender o seguinte: vamos manter o preço concorrencial, que significa novos entrantes, mas é o maior preço. E agora, eles já previram, né? Lá atrás, eles já previram, nós tivemos aqueles telegramas trocados entre a Embaixada dos Estados Unidos aqui e Washington, onde ficava muito claro
né? Tem o texto, é só procurar o texto dos telegramas. Eles contavam com a pressão dos embaixadores aqui no Brasil, as petroleiras faziam pressão, elas faziam incidência política no Senado, sobretudo em cima do senador José Serra, que depois fez a modificação do pré-sal, né? Tirou a obrigatoriedade da Petrobras ter 30% obrigatório na produção do petróleo. Então, eles já sabiam, certo? Eles, nesses telegramas, eles mesmos comentam que o Brasil se tornaria um grande player do petróleo mundial, né? Então, eles já sabiam do que se tratava, e a mídia nossa aqui não coloca esses assuntos em questão, porque, a meu ver, se a população estivesse realmente informada sobre todo esse jogo em torno de uma riqueza que pode fazer a diferença na nossa vida, as pessoas estariam fazendo uma pressão imensa. As pessoas não teriam deixado que as ações da Petrobras tivessem jorrado para a mão do mercado, certo? Aliás, não teriam deixado nem na década de 90, quando o Fernando Henrique botou ações na Bolsa, porque até a década de 90 a Petrobras era totalmente estatal. Foi a partir do Fernando Henrique que ela botou ações na Bolsa, inclusive lá fora, engessando mais ainda. Então, quer dizer, é uma série de coisas que as pessoas precisam ter informação a respeito, e essa informação, por exemplo, naquela matéria do Jornal Nacional, foi absurdo. O foco que eles deram não era aquele o foco. No final da matéria é que um entrevistado, aliás, que é um entrevistado predileto deles, citou que a gente tinha carência de refinarias. Então, tinha que começar por ali, perguntando por que não temos, desde quando, mas é evidente que inocentes eles não são, né? Eles são parte de quem está lucrando em cima das riquezas, enquanto a miséria se alastra. Aqui em São Paulo, você tropeça em pessoas morando nas calçadas, né? Você tem o equivalente a 2 municípios morando nas calçadas daquela que seria a cidade mais rica do país, né? E enquanto as riquezas, então, uma das perguntas que eu faço, quem vai usufruir da riqueza do pré-sal? Ou nós vamos continuar trocando por espelhinhos, porque o pau-brasil, lembra lá no início? Foi trocado por espelhinhos, é o que está acontecendo conosco agora. Você chega na Europa, você vê nos museus o ouro, você vê na Biblioteca Joanina lá o pau-brasil, etc. Então, a nossa riqueza é indo para fora, né? Em troca por espelhinhos. Até quando vão manter as pessoas sem saber do que está acontecendo para que fique mais fácil, né? Essa predação da nossa riqueza, né? Não, acho que esse é um ponto que você trouxe e que, na verdade, levam uma parte da riqueza e outra parte eles pagam os corretores, né? A corretagem por esse processo, que é como essa burguesia brasileira opera. Ela opera como ela recebe parte desse saque e parte tem a ver com um grau enorme de controle e de coerção que se exerce no conjunto da sociedade brasileira. Então, acho que esse é o elemento fundamental, a informação, os elementos, as transformações, a compreensão das informações e as lutas diárias, né, para que essa riqueza, esse excedente seja distribuído de forma mais igualitária. Eu acho que essa é a nossa... E o Brasil, e como eu falei do Butim, o Brasil precisa ser reconstruído, né? Talvez até mais do que reconstrução, é uma nova construção. Porque mesmo em períodos anteriores, mesmo quando a gente se industrializou, mesmo quando o PIB crescia, ainda pouquíssima gente era incorporada. A gente teve um movimento profundo de incorporação dos anos do PT, mas isso precisa mudar de patamar. A incorporação tem que vir com mais infraestrutura básica, com mais serviços públicos estatais, serviços públicos de qualidade. Isso implica mudar a estrutura tributária, taxar os mais ricos, e isso significa o enfrentamento, porque um programa social-democrata tímido hoje é considerado por essa burguesia um programa bolchevique, né? Eu acho que esse é o elemento fundamental para a gente compreender, para que a gente não
seja pego de surpresa novamente, sem entender o que está acontecendo, porque não é apenas no âmbito da cena política, não é apenas a questão do Bolsonaro. O Bolsonaro é uma infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E esse corpo doente tem a ver com os nossos setores dominantes, com essa burguesia brasileira, quer implementar um novo padrão de acumulação, que é a ditadura da mais-valia absoluta, uma apropriação da acumulação privativa do patrimônio estatal, que é de todos, né? E, nesse sentido, eles querem relações econômicas, institucionais e do mercado pré-30. Só que o Brasil não é mais um fazendão como era nos anos 20. A gente tem um Brasil urbano, a gente tem parte da população que, inclusive, mudou de aspirações, que entrou na universidade, que não quer voltar ao padrão anterior, não quer ser empurrado para o padrão anterior, então isso gera, no mínimo, uma confusão eleitoral. Por isso que a terceira via não tem voto, e não vai ter voto, senão promete mudanças ou integração. Essa ideia de pró-mercado da terceira via não vai ganhar, nem tem voto de jeito nenhum, né? É nesse sentido que a gente tem que pensar na nova construção, porque o Brasil está na rua, no meio do redemoinho, parafraseando Guimarães Rosa, mas vai além de 22, vai além da questão eleitoral. Será uma longa batalha de reconstrução, né, que acho fundamental ter muito claro o que está por vir. Professor, muito obrigada por essa conversa altamente esclarecedora. Não é fácil entender todo esse jogo, porque é um jogo e com muita cortina de fumaça por parte da mídia, que deveria tornar mais clara toda essa discussão, né? E o senhor contribui muito com esses esclarecimentos. Muito obrigada. Ok, Ruth, obrigado, eu que agradeço, e todos que estão assistindo, que vão nos assistir, compartilhem, disseminem informação, levem conhecimento, porque o conhecimento é uma arma de economia política para a compreensão da realidade, para instrumentos de luta e para configurar informações. Muito obrigada.